Era um começo de turno igual a tantos outros para Luana. O cheiro de café estava no ar, e a fila ainda era pequena. Ninguém imaginava confusão naquele horário. Mas um homem entrou mudando o clima em poucos segundos. Me atenda em inglês, agora, gritou o sujeito, parando no balcão sem esperar a vez. Luana tremeu por dentro, mas manteve o rosto firme, ajustou o sorriso, respirou e ajeitou o crachá. Ele veio com o celular em punho, já apontando para o rosto dela, ameaçando reclamar com o gerente a qualquer momento. Bateu a mão no balcão com impaciência, fazendo barulho. Camila, colega de turno, recuou e evitou encarar. 2 clientes olharam de lado, curiosos e irritados com o jeito dele. O homem insistiu, com um tom de provocação que encheu o ambiente. $1000 se falar perfeito, provocou, satisfeito com a própria ousadia. Luana abriu a boca para responder, escolhendo as palavras. O homem interrompeu com uma risada alta sem pudor nenhum. Quero fluente, sem sotaque nenhum. Reforçou, como se desse uma ordem. Ela pegou o tablet do menu, abrindo a tela com calma, tentando ganhar tempo. Um senhor tossiu e pediu silêncio, educado, tentando conter o excesso. O provocador ignorou, ligou a câmera e apontou ainda mais perto. Luana ajeitou o coque e endireitou a postura. Não iria se descontrolar. O celular colado no rosto dela, gravação ativa, risadas falsas e comentários duros. Ele cutucou a placa de promoções e falou direto. Repete after me, rápido, sem errar. Luana desviou o olhar, respirou fundo e não caiu no jogo. Camila cochichou, quase sem mexer os lábios. Chama o gerente, por favor. Inglês agora, ou perco a paciência, avisou o homem como se fosse dono do lugar. Um aviso soou na cozinha, e Davi, o gerente, apareceu do fundo. Olhou a fila, olhou os celulares, já sentindo o problema. O que está acontecendo aqui? Perguntou, tentando entender antes de agir. O homem rico virou a tela do telefone e mostrou o vídeo, irritado. Ele está exigindo inglês para ser atendido, explicou Luana, sem dramatizar. Davi coçou a cabeça, avaliou a fila crescendo. Alguém atrás resmungou sobre falta de respeito óbvio. $1000 se falar perfeito, eu já falei, repetiu o provocador, exibido. Luana endireitou os ombros, e sem hesitar, encarou a câmera. Good morning, how can I help? Falou Clara. O homem riu e imitou o som, de forma ofensiva, exagerando o R. Camila, por baixo do balcão, apertou a mão de Luana como quem diz estou aqui. Clientes se aproximaram, calando outras conversas. Luana manteve o olhar firme. Do you want coffee or mockery? Lançou direta. Rodrigo travou um segundo e desviou o olhar, surpreso com a resposta. Tentou se recompor. Forçou uma frase em inglês, mas saiu enrolada sem sentido. Não dá para entender, corrigiu Luana sem crueldade. Your sentence means nothing, try again. O rico pigarreou e baixou o volume da voz, incomodado com a bronca pública. Davi observou tudo de braços cruzados, atento. Order first, then pay, store policy, completou Luana, lembrando a regra básica. Paga depois, eu mando aqui, rosnou o cliente, teimoso. No meio da confusão, uma mulher elegante entrou gravando stories, cabelo impecável, celular na horizontal. Cena imperdível, gente, anunciou Paola, animada com o caos. Rodrigo posou, como se fosse celebridade, e sorriu com vaidade. Luana deu um passo para trás, mandíbula tensa. Camila pediu, tentando conter. Por favor, desliguem os celulares. Paola riu e fez mais um take. O barulho no balcão aumentou, vozes se sobrepondo, criando atrito geral. Luana ergueu a mão pedindo atenção e falou, olhando para Paola e para Rodrigo. You can't film without consent. A influenciadora debochou, como se não fosse nada. Alguns clientes concordaram em voz alta, cobrando respeito ao espaço comercial. Davi apontou a placa sobre privacidade de imagem, logo ao lado do caixa, em fonte grande. Regras são para pobres, não para mim, zombou Rodrigo com desdém. São para todos, inclusive para você, rebateu Luana, sem elevar o tom. O gerente tentou apaziguar, levantando a palma da mão. Calma, a gente resolve rápido, vamos atender na ordem. Eu quero prioridade. Agora, exigiu o homem atropelando a fila.
Ordem de chegada, como diz a norma, negou Luana, mantendo a linha. Paola resmungou que estava perdendo tempo. A fila se dividiu, algumas risadas nervosas, outras cabeças balançando em reprovação. Davi suspirou e fez um gesto discreto para o segurança. Sérgio, plantado na porta, entendeu o recado e ficou mais atento. Luana seguiu firme, olhar reto. Nesse momento, uma senhora entrou, perdida, falando inglês pausado e gentil. Era Dona Lúcia, bolsa no braço, passos curtos. "I can help you", sorriu Luana, mudando o foco. A idosa explicou as alergias e pediu uma opção segura. Luana traduziu os ingredientes com clareza, descrevendo cada item com paciência. A senhora agradeceu, elogiando a explicação precisa, e fez o pedido. Rodrigo observou, já sem a mesma confiança de antes. Paola filmou, tentando captar tudo, talvez em busca de outra narrativa. De repente o rico elevou a voz de novo. $1000 se falar com sotaque nativo, gritou, tentando retomar o controle. Luana cruzou os braços e fechou a expressão. "Accent doesn't define competence or service", respondeu firme. "Dinheiro define tudo, manda ver, garota", rebateu ele, provocando. Dona Lúcia franziu o senho, sem gostar do jeito. Camila pediu educação, num tom baixinho para não esquentar mais. Luana resolveu virar o jogo. "Define deliverables, clauses, and indemnities now", disparou, direto no ponto. O homem engasgou ao ouvir os termos. Ficou parado, sem saber por onde começar. Ela continuou, sem piedade. "Mention liability caps, and jurisdiction specifics, please". Rodrigo desviou o assunto e tentou inventar uma piada, sem graça. 2 clientes perto do balcão, discretos, aplaudiram baixo. Davi arregalou os olhos, surpreso com a fluência de Luana. Dona Lúcia sorriu e levantou o polegar, satisfeita com o que estava vendo. Nessa hora, um homem de terno entrou apressado, procurando alguém. "Temos a call com a empresa americana", avisou Henrique, o advogado, direto para Rodrigo. "Vamos precisar de um espaço reservado urgente", pediu Rodrigo, já esquecendo um pouco do show. "A mesa do canto está livre", ofereceu Luana, indicando com a mão. Henrique se inclinou e cochichou, preocupado. "Precisamos de intérprete. Combinou alguém?" Rodrigo balançou a cabeça, confiante demais. Luana ouviu em silêncio, sem se intrometer. Abriram o notebook e a reunião começou na hora. Palavras em inglês voaram pelo alto-falante, rápidas, com jargões densos. Rodrigo não acompanhou. Henrique tentou, mas travou nos termos mais técnicos. Luana limpou o balcão, ouvindo cada detalhe sem tirar o ouvido da conversa. Paola filmou a tentativa frustrada de longe, sem fazer barulho. A conexão ameaçou cair por causa da confusão e do atraso. Do outro lado, uma voz estrangeira foi direta. "Tem uma intérprete confiável aí?" Henrique engoliu seco e olhou em volta, aflito. Rodrigo subiu o tom. "Qualquer um serve, só traduz logo." Luana ergueu a mão, aproximou-se com calma e não gaguejou. "Posso ajudar. Já interpretei reuniões complexas." Davi hesitou por um segundo, avaliando o risco para a loja e para a ordem. A voz no computador cortou a indecisão e pediu a ajuda de imediato. "Eu ajudo, com 3 condições simples", avisou Luana, antes de começar. "Quais?", questionou Henrique, atento. "Respeito, pagamento prometido e pedido de desculpas", enumerou, clareza total. Rodrigo riu e bateu na mesa como se fosse absurdo. "Aceita", aconselhou Henrique, pela urgência. Luana deu um passo atrás e esperou a resposta clara. Davi assentiu, mostrando que apoiava o acordo. Ajustaram o fone e ela começou a tradução. Conduziu as apresentações, alinhou objetivos e confirmou cada ponto com precisão. Do outro lado, o investidor agradeceu a clareza e pediu celeridade máxima. Rodrigo pigarreou e pediu a revisão da cláusula 3. Luana reformulou os jargões, citou termos precisos, conectou as partes sem deixar ruído. Todos assentiram, impressionados com a segurança dela. No meio de uma leitura diminuta, Luana detectou uma pegadinha. Um trecho com multa escondida, pesada.
Isso quebra sua margem no primeiro atraso, sussurrou para Henrique, em português, sem expor o cliente. O advogado conferiu na tela e quase deixou a caneta cair. Precisamos mudar isso agora, reagiu Rodrigo pálido. O investidor do outro lado ouviu a solicitação, concordou e ajustou o documento prontamente. Paola, que ainda gravava, parou na hora, surpresa com a reviravolta. A reunião andou, o diálogo ganhou ritmo e objetividade. Luana manteve a neutralidade, focando na precisão técnica. Henrique anotou itens críticos para a revisão posterior. Rodrigo agradeceu, curto, sem olhar nenhuma notificação no celular. O investidor elogiou a condução e aprovou os termos daquele momento. Alguns clientes aplaudiram de novo, discretos, percebendo a mudança geral de tom. Quando fizeram uma pausa curta, Luana tirou o fone e respirou. Sobre a oferta pública, vamos cumprir agora? Lembrou, olhando direto para Rodrigo. O homem desviou, fingiu atender uma ligação que não tocava. Henrique pigarreou constrangido. Palavra dada é coisa séria, comentou o advogado. Paola se aproximou, voz baixa. Melhor pagar, a internet assiste. Davi cruzou os braços e não falou nada, esperando a decisão. O empresário puxou um papel da carteira, tentou improvisar um vale-compras e empurrou na direção dela. Ofensivo. Foi dinheiro, não vale promocional, recusou Luana, sem vacilo. Faço 500 e te dou visibilidade online. Insistiu Rodrigo, tentando barganha. Dignidade não aceita parcelamento criativo, respondeu, ainda serena. Henrique concordou, puxou a carteira discretamente e encarou o chefe de relance, como quem diz, cumpre o que prometeu. A pequena plateia murmurou, cobrando coerência. A pressão cresceu na medida certa. Na tela, o investidor retornou e pediu mais uma coisa. Quero a intérprete no fechamento final amanhã. Rodrigo congelou. Não tinha alternativa viável naquele momento. Se cumprir o combinado, eu vou, assentiu Luana, clara. Henrique registrou tudo por e-mail e mensagem oficial. Paola narrou baixinho para a própria câmera. Plot twist ao vivo, meus amigos. Uma nota foi colocada sobre o balcão, sem show. Rodrigo empurrou o dinheiro, amassando um pouco. Aqui está, satisfeita agora? Resmungou, olhando para o lado. Preciso de recibo. Avisou Luana, já pegando o bloco. Folheou o caixa e fez o registro certo. E as desculpas. Claras, sem ironia. O homem respirou, murmurou. Me excedi. Não deveria ter humilhado. Clientes próximos assentiram, aprovando a atitude dela de cobrar o mínimo. Dona Lúcia se aproximou, tranquila. Trabalho com o investidor há 15 anos, revelou, simples. Rodrigo arregalou os olhos, envergonhado de verdade pela primeira vez. Luana sorriu de leve, sem aproveitar para humilhar de volta. A senhora elogiou, com a calma de quem viu muita coisa. Excelente escuta e precisão notável. Davi sorriu, orgulhoso da equipe. Paola abaixou o celular. Posso uma conversa curta para explicar o ocorrido? Pediu, buscando um respiro para a própria imagem. Com condições de respeito e contexto. Aceitou Luana. Eu mostro o vídeo completo, sem cortes. Prometeu a influenciadora, sincera dessa vez. Alguns clientes aplaudiram a decisão como justa. Rodrigo observou em silêncio, ainda sem graça. Na sequência, uma moça apareceu com timidez. Tem vaga? Preciso montar currículo em inglês, perguntou esperançosa. Luana não hesitou. Explicou como formatar o documento no balcão, sugeriu sites confiáveis, deu exemplos de cover letter. A candidata agradeceu, anotando tudo. Davi aprovou com um gesto. Rodrigo coçou a cabeça, pensando no próprio comportamento. Notificações começaram a pipocar nos celulares. Comentários surgiam defendendo Luana, elogiando a postura e a competência. Paola publicou um novo vídeo com contexto, mostrando o início, o meio e o fim. Luana parecia calma, só fazendo o trabalho dela. O público reagiu com apoio, mensagens positivas. Rodrigo respirou fundo. Entendeu, enfim, o tamanho da gafe. Henrique chamou Luana no canto.
Eu queria propor um contrato de intérprete para próximas reuniões. Ofereceu o objetivo. Preciso revisar cláusulas e prazos adequados. Pediu ela, Clara. Envio por e-mail hoje, concordou o advogado. Rodrigo assentiu, aceitando a decisão profissional. Dona Lúcia observou, satisfeita com o encaminhamento justo. Luana então propôs mais uma coisa. Bolsas de estudo para jovens da comunidade. Quantas no início? Perguntou Henrique, calculando viabilidade. 10 bolsas completas, com material incluso. Sugeriu, sem rodeio. Rodrigo mordeu o lábio e fez contas rápidas de cabeça. Dona Lúcia incentivou com a experiência de quem sabe onde vale investir. É retorno humano real. A proposta foi aceita. Definir um cronograma e público-alvo de forma simples ali mesmo, para formalizar depois. Sérgio, o segurança, se aproximou com discrição. As câmeras pegaram o começo inteiro. Avisou prestativo. Se precisarem, entrego cópia autenticada hoje. Eu topo receber o arquivo pela transparência. Falou Paola, disposta a mostrar tudo sem manipulação. Obrigada, disse Luana, apertando a mão dele. Davi anotou o horário exato da confusão inicial. Rodrigo concordou. Melhor ter tudo registrado direito. O celular de Luana vibrou com uma chamada. Ela atendeu e sorriu ao ouvir a voz. Tá tudo bem, mãe. Depois te conto com calma. Falou em voz baixa, olhando para o balcão que já estava sob controle. Do outro lado a pergunta veio sobre o curso de tradução pendente. Acho que consegui uma solução hoje. Respondeu, contente. Rodrigo ouviu sem comentar e abaixou o olhar, respeitando o momento. O investidor pediu um resumo dos próximos passos pela call. Luana sintetizou prazos, entregas e garantias principais, sem floreio. Henrique registrou cada item no documento oficial. Rodrigo confirmou a assinatura para a manhã seguinte. Dona Lúcia fechou. Vejo todos amanhã, pontualmente sem atrasos. A equipe respirou aliviada. Parecia que o dia tinha virado. Na saída da pausa, um cliente aproximou-se curioso. Você não criou aquele app de estudo? Te vi num pitch antigo. Perguntou Rafael, lembrando de algum evento. Eu mesma, confirmou Luana, um pouco envergonhada. O projeto ficou engavetado. Me conta as metas e o impacto. Pediu Rodrigo, interessado de verdade agora. Ela resumiu as metas, falou dos algoritmos e do impacto social previsto. Rafael elogiou a arquitetura, direta e eficiente. O assunto rendeu alguns minutos e gerou novas possibilidades. Qualquer aporte vai ter uma cláusula de respeito. Condicionou Luana, clara. Sem humilhação pública, sem jogos de poder. Reforçou, olhando para Rodrigo. Manda uma minuta hoje. Pediu o empresário, aceitando aprender do jeito certo. Henrique anotou a ideia de uma política interna de conduta. Dona Lúcia sorriu, aprovando a mudança de postura. Clientes que ainda estavam por ali comentaram que aprenderam algo importante. Rodrigo então pediu o celular de Paola emprestado. Olhou para a câmera, sem deboches. Errei com a atendente. Peço desculpas públicas. Afirmou simples. Eu aceito, respondeu Luana, agradecendo a retratação sincera. Paola postou o vídeo sem cortes. Os comentários começaram a chegar. Muitos aplausos virtuais, pouca hostilidade, mais compreensão. Davi sorriu e liberou uma rodada de cafés para aliviar os ânimos. Luana guardou o dinheiro e o recibo com cuidado. Cumprimentou todos um por um e voltou ao posto de atendimento como se fosse mais um dia de trabalho. Rodrigo agradeceu mais uma vez e desejou boa noite, com outra atitude. Dona Lúcia piscou para ela e saiu tranquila. Henrique confirmou a reunião do dia seguinte e enviou os arquivos pelo celular. A loja foi desacelerando, mais calma, com o respeito estabelecido em cada canto. E a noite fechou assim, simples e direito, com cada um entendendo seu papel.